Olá, nesse vídeo eu gostaria de finalmente mostrar para vocês um método geral de calcular primitivos de funções racionais utilizando o método de integração por frações parciais. Então considere uma função racional, ou seja, o quociente de dois polinômios, um polinômio p de x dividido por um polinômio q de x. E a gente vai supor que o grau do polinômio p é estritamente menor do que o grau do polinômio q. Muito bem. Então, o primeiro passo é fatorar o polinômio no denominador q de x como o produto de polinômios da forma x menos a é um número real, x menos a elevado a d é um número natural, 1, 2, 3 e assim por diante, e ou polinômios da forma x ao quadrado mais bzinho x mais c elevado a d, onde o polinômio quadrático que aparece nessa expressão, x ao quadrado mais bx mais c, é irredutível. Isto é, não tem raízes reais. Não tem raízes reais, ou seja, o discriminante desse polinômio quadrático, o discriminante desse polinômio quadrático é negativo. Ok? Bem, eu vou exemplificar isso com alguns polinômios. Por exemplo, considere o polinômio qx igual a x ao quadrado menos 1. Então, esse é um polinômio quadrático, mas ele não é irredutível. Ele tem duas raízes reais, 1 e menos 1, são as raízes desse polinômio. E ele se fatora como x mais 1 vezes x menos 1. Então, aqui nós temos, nessa fatoração, dois polinômios. Um da forma x mais 1 elevado a 1, tem um aqui, ele não aparece, né? Mas tem umzinho aqui, vezes x menos 1 elevado a 1 também. Então, essa potência aqui é sempre 1 nessa decomposição, não aparecem fatores desse tipo nesse polinômio aqui. Vamos ver outro exemplo? Considere o polinômio, agora, digamos que q de x fosse 2x ao quadrado mais 10x mais 12. Um polinômio quadrático de novo, mas ele não é irredutível. De fato, ele tem duas raízes. Ele tem uma das raízes é menos 2 e a outra raiz é menos 3. E ele se fatora como duas vezes x mais 2 vezes x mais 3. Menos 2 anula esse termo aqui, menos 3 anula esse termo aqui. Essas são as raízes desse polinômio quadrático, que não é um polinômio quadrático, não é um polinômio quadrático,
irredutível. Então, essa é a fatoração dele. E, de novo, só aparece em termos dessa forma, dessa primeira forma, x menos a elevado a d, onde d é 1 aqui. Então, tem 1 e 1 aqui. A gente não coloca, mas eles estão aí. Aí vamos fazer um exemplo mais complicado. Considere o polinômio de ordem 4, de grau 4, q de x igual a x à quarta mais 2 vezes x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Então, é um polinômio de grau 4, o nome grandão, de grau 4, e ele também pode ser fatorado como um produto de polinômios dessas duas formas. Aqui vão aparecer, a fatoração é a seguinte, x ao quadrado mais 1. Esse polinômio aqui não tem raízes reais, é um polinômio irredutível, quadrático irredutível, x ao quadrado mais 1 elevado a 1. Então, apareceu nessa fatoração um fator desse tipo, da forma x ao quadrado mais bx mais c elevado a d, vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. E esse polinômio aqui não é irredutível, mas o seu discriminante é 0. E ele se fatora como x mais 1 elevado ao quadrado. Então, aqui apareceram os dois tipos de fatores dessa forma aqui. Esse termo aqui é um fator dessa forma e também um fator dessa forma aqui finalmente com d diferente de 1, apareceu um fator dessa forma com d igual a 2 e a igual a menos 1. Okay? Então, nós temos várias fatorações possíveis. Cada polinômio tem uma fatoração diferente. Podem aparecer só tipos, só esse tipo, por exemplo, ou podem aparecer só esse tipo aqui, ou podem aparecer ambos os tipos. Isso depende do polinômio, de fato depende das raízes desse polinômio. Se ele só tem raízes reais, se ele tem raízes reais e raízes não reais, se ele só tem raízes que não são reais, e assim por diante. Bem, são todos os casos possíveis. Ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro passo, encontrar essa fatoração. Isso pode ser simples, se for um polinômio não muito complicado, como polinômios quadráticos, como nesse exemplo aqui, Ou pode ser uma tarefa mais complicada, mesmo impossível sem utilizar métodos numéricos, como esse polinômio de ordem 4 aqui. Não foi tão difícil, a gente não precisou de métodos numéricos, mas se o grau do polinômio é grande, isso pode ser realmente muito difícil encontrar essa fatoração, ou até mesmo impossível sem utilizar métodos numéricos. Bem, esse é o primeiro passo. Agora, qual é o segundo passo?
O segundo passo é encontrar uma decomposição ou, de fato, encontrar o formato, por isso entre aspas, da decomposição da função racional P sobre Q como a soma de funções racionais simples. Formato dessa decomposição depende apenas dos fatores que aparecem na fatoração de Q de x. Na fatoração de Q de x. Se nós conhecemos a fatoração de Q de x dada no passo 1, nós podemos encontrar o formato da decomposição da função racional P sobre Q. Quais são as funções racionais simples que aparecem nessa decomposição. E, sabendo isso, falta apenas o terceiro passo, que é determinar as constantes que aparecem, algumas constantes que aparecem nos denominadores dessas funções racionais simples. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, eu vou descrever agora como a gente obtém esse formato. Bem, é muito simples. Então, digamos, deixa eu preciso mais espaço. Aqui do lado esquerdo eu vou colocar os fatores que podem aparecer na decomposição, na fatoração de Q de x. E aqui eu vou, do lado direito, eu vou colocar as funções racionais simples. Os tipos de funções, as combinações, né, de funções racionais simples correspondentes que vão ter que aparecer na decomposição em funções racionais simples da função racional original. Então, vamos lá. O fator mais simples que pode aparecer na fatoração do polinômio no denominador Q de x é o fator da forma x menos a, ou seja, d é igual a 1. Se aparecer um fator desse, na decomposição, no formato da decomposição da função racional como a soma de funções racionais simples, a gente tem que colocar um termo da forma, uma constante, que a gente vai determinar no passo 3, dividido por x menos a. Esse fator, essa função racional simples, é uma função racional simples do tipo 1, ok? Aparece no formato da decomposição da função racional
P sobre Q. E se aparecer com uma potência diferente, se aparecer x menos a elevado ao quadrado? Nesse caso, esse termo vai aparecer no formato da nossa decomposição, mas vai aparecer um termo adicional que é b sobre x menos a elevado ao quadrado. Bem, aqui então aparecem duas funções racionais. Aparece uma função racional do tipo 1, a sobre x menos a, e aparece uma função racional do tipo 2b sobre x menos a ao quadrado. E você pode dar um nome para essas constantes a e b, o nome que você quiser. A única coisa importante é que você dê nomes diferentes para essas variáveis que aparecem na decomposição. Cada variável, cada constante que aparece A, B, C e assim por diante na decomposição, você tem que dar nomes diferentes, ok? E finalmente, e se aparecer x menos a elevado a d, onde d 3, 4, 10, 1 milhão. Então, nesse caso, na decomposição por frações racionais simples, a gente tem que colocar termos da forma a sobre x menos a. Eu vou pôr um A1 aqui, não é A vezes 1, é A index 1. Vão ter D constantes nessa decomposição e eu vou dar nomes A1, A2, A3 até a D para cada uma dessas constantes. Então, mais A2 sobre x menos a elevado ao quadrado mais A3 sobre x menos a elevado ao cubo e assim por diante até chegarmos a uma constante AD dividido por x menos a elevado a D. Então, se essa potência que aparece aqui, esse D que aparece nessa potência for muito grande, vão aparecer muitos termos nessa decomposição. Agora os livros de cálculo são bem bonzinhos e aparecem só potências pequenas, 1, 2, talvez 3, nos exercícios de métodos de integração por frações parciais. Então, de novo, aqui aparece uma função racional do tipo 1, essa primeira função aqui é uma função racional do tipo 1, e as outras são funções racionais do tipo 2. Todas as seguintes são funções racionais do tipo 2. E se aparecer um fator que envolve polinômios quadráticos irredutíveis? Bem, isso é um pouco mais complicado. Então, vamos fazer uma outra tabelinha, que eu não tenho espaço. Uma outra tabelinha, no caso de fatores que envolvem polinômios quadráticos irredutíveis. Então, aqui eu vou colocar fator na decomposição de Q, né? Então, vou escrever resumidamente fator de Q e aqui eu vou colocar termos na decomposição de P sobre Q. Então, talvez isso seja mais claro que eu escrevi da vez anterior, ok? Então, digamos que apareça um polinômio quadrático irredutível da forma x ao quadrado mais bx mais c com potência d igual a 1, ou seja, x ao quadrado mais bx mais c elevado a 1. Então, que termos vão aparecer na decomposição de P sobre Q? Você vai ter que adicionar os seguintes termos nessa decomposição. Temos um termo da forma ax mais b
A e B são constantes a serem determinadas, dividido por x² mais bx mais c. Relembrando, eu só estou dando o formato da decomposição, eu não estou dizendo ainda quem é A e quem é B. A gente sabe quem é Bzinho e quem é Czinho, porque isso foi dado pela fatoração de Q. Okay? São números que a gente já conhece nesse estágio, a gente já sabe quem são esses números do passo 1. O que falta determinar aqui são essas constantes Azão e Bzão que aparecem no denominador. Isso é feito no passo 3. Ok? Muito bem. E se aparecer um fator da forma x² mais bx mais c elevado ao quadrado? Aí vai aparecer esse termo aqui, ax mais b dividido por x² mais bx mais c, mais, agora eu tenho que dar outros nomes para as constantes, então eu vou falar czão x mais dzão dividido por x² mais bx mais c elevado ao quadrado. Então apareceu o polinômio irredutível aqui, x² mais bx mais c elevado a 1, nesse primeiro termo, e também elevado a 2. Ok? E se aparecer potências maiores, ao invés de 1 e 2, aparecer 3, 4, 10, 1 milhão, essa potência aqui. Então, se aparecer x² mais bx mais c elevado a d, bem, nesse caso, a gente vai ter que colocar os seguintes termos na decomposição de P sobre Q. Temos a forma A1 vezes x mais B1. Aqui, de novo, é A index 1, B index 1, não é A vezes 1 e B vezes 1, que eu vou precisar de D constantes multiplicadas por x, vai ficar A1 vezes x, A2 vezes x e assim por diante, até AD vezes x, e vou precisar de constantes B1, B2, B3 e assim por diante até BD nessa soma de termos. Então, eu vou ficar com A1 vezes x mais B1 dividido por x² mais bx mais c elevado a 1 mais A2 x mais B2 dividido por x² mais bx mais c elevado ao quadrado, mais, e assim por diante, vão aparecer potência elevado a x² mais bx mais c elevado a 1, elevado a 2, depois elevado a 3, e assim por diante, até chegarmos a AD, deixa eu colocar esse D um pouquinho menor, para não confundir você, é A index D vezes x mais B index D dividido por x² mais bx mais c elevado a d. Terminamos então todos os casos possíveis de termos que aparecem na decomposição da função racional P sobre Q como funções racionais simples. Então, note aqui que nesses termos aparecem funções racionais do tipo 3 e 4. Essa função aqui é uma função racional simples do tipo 3. Essa aqui também é uma função racional simples do tipo 3. Essa é uma função racional simples do tipo 4. Essa é uma função racional do tipo 3. E essas duas aqui. Todas essas que vão de P2, P3 e assim por diante,
até a dx mais bd sobre x ao quadrado mais bx mais cd, esse elevado a d, são funções racionais do tipo 4. Todas as funções a gente sabe como integrar, como calcular as primitivas. Então, de novo, para exemplificar essa teoria, eu vou dar alguns exemplos rápidos disso. E passar para o passo 3. Muito bem. Então, agora o que a gente vai ver é alguns exemplos dessa decomposição. Então, a gente já viu algumas fatorações. A gente viu que... Bem, a gente viu alguns exemplos de decomposição. A gente viu que x ao quadrado menos 1 se fatora como x mais 1 vezes x menos 1. Ok? Então, considere, por exemplo, a função 2x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 1. O que o passo 2 me diz? Ele me diz o seguinte: como esse termo x mais 1 aparece na decomposição x mais 1 elevado a 1, né? Então, na decomposição dessa função racional como soma de funções racionais simples, aparece o termo a sobre x mais 1. Ok? Potência 1, só aparece esse termo aqui. A gente está exatamente naquele primeiro caso da nossa tabela. São 6 linhas. É o primeiro caso da nossa tabela. Mas aqui aparece o termo x menos 1 elevado a 1. Ok? Então, aqui vai ter que aparecer um termo da forma a sobre x menos 1. Exatamente como, de novo, na primeira linha da nossa tabela de casos que a gente explicou há poucos segundos atrás. Mas, cuidado, a gente não pode dar o mesmo nome a essa constante que a gente vai determinar no passo 3. A gente não pode chamar ela de A. A gente tem que chamar ela de um outro nome, você escolhe o nome que você quiser, eu vou chamar de B. Okay? Então, agora a gente descreveu todos os fatores dessa decomposição. Não existem mais fatores aqui na decomposição de Q de x. Esse é o polinômio Q. Esse é o polinômio Q de x. Não existem mais fatores. Essa é a decomposição. Porque o passo 2 está me dizendo que 2x mais 3 sobre x ao quadrado menos 1 se escreve como a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1 para alguma constante a e algumas constantes a, b que a gente tem que determinar. Ok? Então, o trabalho não acabou. A gente tem que determinar quem são as constantes a e b. E a gente vai ver no passo 3 como fazer isso. Na verdade, a gente vai ver uma série de exemplos como encontrar essas constantes a e b. Ok. Bem, vamos ver um outro caso. Considere a função 2x ao quadrado mais 10x mais 12. Então, essa função aqui a gente viu que pode ser fatorada como 2 vezes x mais 2 vezes x mais 3. Eu esqueci de dizer isso quando a gente fez considerou essa fatoração, mas note que aparece um 2 aqui na frente, tá certo? Não tem problema nenhum, a gente pode
a gente deixa ele aqui, não tem problema nenhum sobrar um 2 aqui, isso aqui não é um fator da forma x menos a elevado a d, também não é um polinômio quadrático irredutível elevado a uma potência d, mas não tem problema se sobrar uma constante no final da decomposição, não tem problema nenhum. Muito bem. Então, considere, digamos, a função 77x mais 732 dividido por 2x ao quadrado mais 10x mais 12. Essa é uma função racional. E o método, o passo 2 nos diz o seguinte: nessa decomposição aparecem dois tipos de dois termos. O termo x mais 2 elevado a 1. Então, é exatamente nossa primeira linha da nossa tabela. Então, pela nossa tabela, a gente tem que adicionar um termo nessa decomposição da forma a sobre x mais 2. Mas, aqui aparece o termo x mais 3. Ele também corresponde a um termo só na decomposição, que é uma constante, que a gente não pode chamar de A. Então, a gente tem que chamar de uma outra letra, digamos, B, dividido por x mais 3. O 2 não entra nessa história, a gente ignora totalmente o 2 para achar o formato da decomposição. E no futuro a gente vai descobrir quem é A e B. Finalmente, um exemplo mais complicado, que é o polinômio, digamos que a gente tivesse um polinômio q de x da forma x à quarta mais 2 vezes x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Um polinômio enorme. E considere uma função racional que tem um certo numerador de grau menor ou igual que 3, digamos 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 7x mais 8. E vamos dividir por esse denominador, esse q de x, aqui. Ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem uma função racional bem complicada, mas a gente viu que esse polinômio de grau 4 pode ser fatorado da seguinte forma, como x ao quadrado mais 1, um polinômio quadrático irredutível, que não tem, portanto, não tem raízes reais, isto é, não tem raízes reais, vezes x mais 1 elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem um polinômio quadrático irredutível e aqui x mais 1 elevado a uma potência, né? O cara do formato x menos a elevado a d. Muito bem. Então, esse termo aqui aparece na nossa lista. É a quarta linha da nossa lista, o primeiro caso em que aparece um polinômio quadrático irredutível. E a esse termo corresponde, a gente tem que adicionar um termo aqui nessa decomposição da forma ax mais b. A e b são constantes a serem determinadas. 2x dividido por 2x mais 1. Ok? Então, aqui está elevado a 1. Só aparece um termo. A gente só precisa adicionar um termo nessa decomposição relativa a esse fator. Relacionado a esse fator aqui. E esse termo aqui aparece x mais 1 elevado
2. Ok? Então, a esse termo vai corresponder um termo que é uma constante, que eu não posso chamar de A nem de B, então eu vou chamar de C, dividido por x mais 1, mais uma outra constante, que eu não posso chamar nem de A, nem de B, nem de C, então eu vou chamar de D, dividido por x mais 1 ao quadrado. Então, note que aqui, esses dois termos aqui, C sobre x mais 1 mais D sobre x mais 1 ao quadrado, corresponde a esse fator na decomposição de Q de x. A esse fator correspondem dois termos na decomposição em funções racionais simples. Ok? Muito bem. Então, isso termina os nossos exemplos do passo 2. Okay? O que nos resta fazer? Bem, nos resta calcular, encontrar essas constantes que aparecem nessas decomposições. Então, aqui aparecem 4 constantes, por exemplo, aparece A, B, C e D. E a gente tem que determinar quem são essas constantes. Uma vez que a gente determine essas constantes, é só integrar isso termo a termo. A integral da função original, dessa função racional super complicada aqui, dessa primitiva se reduz ao cálculo das primitivas de cada um desses termos na decomposição. Então, só para terminar, o passo 3 determinar as constantes Azão, Bzão, Czão e assim por diante, que aparecem na decomposição. Em funções racionais simples. Esse passo, na verdade, esse problema se reduz basicamente em resolver um sistema de equações, que pode ser bem grande, se tiver várias variáveis vai aparecer um sistema com várias variáveis, várias incógnitas, e pode ser trabalhoso resolver esse problema, mas não é um problema muito sério. A gente vai ver como fazer isso em exemplos, não vai haver tempo aqui para mostrar isso. E o último passo, integrar termo a termo a decomposição. E aí a gente acha as primitivas da função racional original. É isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai ver exemplos de como aplicar esses 4 passos. Okay? A gente vai ver um exemplo onde a gente vai aplicar, a gente vai fazer cada um dos passos que a gente viu aqui. É isso aí.